Sabe aquela lista de nomes que abre o Evangelho de Mateus, que muita gente acaba pulando? Pois é, o que parece ser só uma lista, na verdade é um quebra-cabeça genial, cheio de segredos. E hoje nós vamos decifrar essa genealogia juntos. A verdade é que essa árvore genealógica esconde um código numérico. É isso mesmo, não é uma lista qualquer. É, na verdade, uma mensagem criptografada que estava ali esperando para ser descoberta. E aqui está o nosso roteiro de investigação. Primeiro a gente vai desvendar o código secreto, depois vamos conectar tudo isso com a história real, conhecer as mulheres que ninguém esperava ver ali, entender a justiça de José, decifrar o significado por trás dos nomes e, no final, revelar a grande conexão que amarra tudo. Vamos começar então pelo código secreto de Mateus. É aqui que a gente vai desvendar o mistério por trás do número 14. E se preparem, porque é aqui que a genialidade do autor começa a brilhar de verdade. Ok, para entender o código, a gente precisa conhecer uma prática chamada gematria. É uma técnica bem antiga onde cada letra de um nome ou de uma palavra corresponde a um valor numérico. Era, na prática, uma forma super sutil e poderosa de embutir uma mensagem oculta no texto. E o número-chave aqui é o 14. Mateus, de forma bem intencional, organiza toda a genealogia em 3 grupos de 14 gerações. Essa repetição, claro, não é nenhuma coincidência. É uma pista deliberada deixada ali para quem estivesse lendo. E aqui está a grande revelação. Em hebraico, as letras que formam o nome do rei Davi, que são Dalet, Vav, Dalet, somam exatamente 14. Ou seja, Mateus está usando a matemática para fazer uma afirmação teológica muito, mas muito ousada. Então, a mensagem era claríssima para o público daquela época. Ao estruturar a genealogia inteira em torno do número 14, Mateus estava basicamente declarando, de uma forma que ninguém pudesse duvidar, que Jesus é o herdeiro legítimo do trono real de Davi. Mas será que essa mensagem se conecta com a realidade? Vamos agora para os ecos da história real. A gente vai sair um pouco dos textos antigos e mergulhar em coisas que foram desenterradas, como moedas. E essa linha do tempo mostra que os nomes da genealogia não são ficção, não. Tabuletas de argila, lá do 2º milênio antes de Cristo, confirmam que nomes como Abraão eram bem comuns na região. Isso âncora a narrativa num contexto histórico real, que nos leva até a era de um personagem bem conhecido, o rei Herodes. E a conexão com o mundo físico fica ainda mais forte aqui. Uma moeda, que foi encontrada em Massada, tem a inscrição Herodes, rei da Judeia. É uma prova arqueológica direta, sabe? Confirma a existência de uma figura política central na história do nascimento de Jesus. Agora a gente chega numa das partes mais, eu diria, revolucionárias dessa lista. As mulheres inesperadas. É aqui que o autor quebra completamente o molde patriarcal da época. Mateus inclui 5 mulheres na lista: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e, claro, Maria. Para a gente ter uma ideia, numa genealogia antiga onde só os homens contavam, colocar mulheres ali era algo simplesmente chocante. Olha só esse comparativo, que deixa bem claro o quão radical Mateus foi. As genealogias típicas eram só de homens, etnicamente puras e com figuras idealizadas. A de Mateus inclui mulheres, estrangeiras e pessoas com passados bem controversos. A pergunta é, por quê? A inclusão delas envia uma mensagem poderosíssima. O plano de redenção de Deus é para todo mundo. Ele acolhe os excluídos, os estrangeiros e até aqueles com histórias complicadas. É uma forma de mostrar que o passado pode sim ser transformado. Agora, vamos focar numa figura-chave, José, e analisar o que o texto chama de a justiça de José, que, na verdade, se revela muito mais como compaixão do que como condenação. Pensa só no dilema que José enfrentou. O noivado era um contrato com força de lei. Quando ele descobriu a gravidez de Maria, a lei permitia que ele a expusesse à desgraça pública. Mas, em vez disso, ele, um homem descrito como justo, escolheu um caminho de compaixão silenciosa, tudo para protegê-la. A justiça dele, no fim das contas, era amor em ação. E essa atitude de José nos prepara para o coração teológico da história, o significado dos nomes. É aqui que a gente entende a missão de Jesus. O nome Emanuel não é só um título, é uma declaração profunda. Significa Deus conosco. É a promessa de que Deus não é uma entidade distante, mas que entrou na história humana de forma muito pessoal.
E o nome Jesus é a forma grega do hebraico Josué, que significa o Senhor salva. Da mesma forma que o Josué do Antigo Testamento guiou o povo à Terra Prometida, este novo líder veio para trazer um tipo diferente de libertação, uma libertação espiritual. E agora, a gente chega no clímax da nossa análise, a grande conexão final, onde Mateus amarra duas das mais antigas e mais importantes promessas de toda a história de Israel. Logo no comecinho da genealogia, Jesus é apresentado com dois títulos fundamentais, Filho de Davi e Filho de Abraão. E isso não é à toa, claro, isso prepara o terreno para a grande conclusão. E aqui, tudo se encaixa. Como filho de Abraão, Jesus cumpre aquela promessa de uma bênção que alcançaria todas as nações. E como filho de Davi, ele cumpre a promessa de um reino eterno. Então, o ponto central é este. A genealogia de Mateus não é só uma lista de antepassados, é um verdadeiro manifesto teológico. Ela argumenta que Jesus não é apenas um grande mestre, ele é a própria presença divina que veio para cumprir a história sagrada. Portanto, essa genealogia não é uma simples lista, mas sim um mapa. Isso nos leva a uma última pergunta. Que outros códigos a história esconde bem na nossa frente, só esperando para serem decifrados?